Oi, gente! Espero que vocês estejam muito bem. E se você é novo ou nova por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Bárbara e seja bem-vindo ao canal. E no vídeo de hoje eu vim que nem um pinto molhado, todo com os cabelos molhados, para falar sobre as minhas leituras de janeiro de 2024, como vocês já puderam perceber no título do vídeo. E antes de começar o vídeo, os recadinhos de sempre, tá? Para vocês desconsiderarem qualquer barulhinho de fundo, porque a vida lá fora está acontecendo, ainda mais que hoje é domingo, então as famílias estão reunidas em suas casas, ouvindo música alta e, enfim, curtindo o final de semana. Mas, deixando de enrolação, bora começar o vídeo de hoje. E como eu falei, eu vim comentar com vocês sobre as minhas leituras de janeiro de 2024. Eu queria ter preparado um roteiro bem bonitinho, fazendo anotações do começo, meio e fim de cada livro, as minhas impressões, o que eu achei de cada um. Mas eu desisti porque isso era mais perfeccionismo da minha parte, de querer que tudo saísse bem bonitinho, tudo certinho. Mas, de acordo com a minha vida que está acontecendo, eu pensei, eu vou simplesmente abrir a câmera e falar sobre os livros de acordo com o que eu for lembrando, né? Porque esse dia que eu tô gravando é 21 de abril, então já tem um tempinho aí das minhas leituras que eu já fiz, então a mente vai esquecendo ali os detalhes, os pormenores dos livros. Mas vamos lá, eu li 3 livros em janeiro, então vou falar a sinopse rapidinho de cada um e falar o que eu achei e tudo mais. O primeiro livro, na verdade, é um conto e eu li ele rapidinho, em menos de um dia. Ele tem pouquinhas páginas. Eu vou estar olhando para baixo porque eu estou pescando aqui no meu celular, tá? E o conto que eu li foi Se o Medo Tivesse um Som, escrito por Rodrigo Santos. Vou deixar a capinha aqui aparecendo para vocês. Nesse conto é uma mistura de um conto policial com terror, como tem na própria sinopse. E é basicamente, o nome do personagem é Paulo César e ele é um delegado numa cidadezinha no interior do Rio de Janeiro, uma cidadezinha chamada São Fidélis. Então acontece vários casos de assassinato em série, então ele vai começar a investigar para saber o que está acontecendo, quem que é o culpado, quando que tudo isso começou, quem foi a primeira vítima. E enquanto isso acontece, os assassinatos vão acontecendo enquanto ele está investigando o que está acontecendo ali, ele tem que lidar com o pessoal da cidade que está bem assim alvoroçado por conta do que está acontecendo, já que é um assassinato em série, tem ali um padrão do que está acontecendo, né? O padrão das vítimas. E além disso, de lidar com o povo da cidade, tem também a imprensa que quer fazer reportagens em cima ali do que está acontecendo. E também surge um personagem misterioso que ele tem a solução, né, para encontrar um assassinato e explicar o porquê que o culpado faz o que faz, esses crimes que ele está cometendo. Assim, uma sinopse bem rápida, tá? Que é o que eu lembro. O que eu achei da obra... E fechei aqui sem querer. Eu fiz anotação no Maratona, aplicativo do Maratona, por isso que eu tô olhando pra cá. Assim, eu achei um conto interessante por ter abordado um tema na qual eu nunca tinha lido antes. Se li, foi um tema parecido com o... Como que é o nome do livro? Parecido com Uma Casa no Fundo de um Lago, do Josh Malerman, que é o mesmo autor de Caixa de Pássaros. Então, se eu for fazer uma comparação, é tipo esse livro aqui, sabe? Os temas abordados e tudo mais. E eu me diverti muito lendo esse conto, porque tem algumas falas, na verdade, de personagens que é muito engraçado, então você ri. Tem alguns dialetos, eu não sei se é assim que se chama, muito engraçado, que é comum de se ouvir. E também a forma que os personagens se expressavam eram muito engraçados, não durante toda a leitura, mas tinha momentos específicos. Então, enquanto eu lia, eu senti tensão, eu senti medo, porque acontece numa cidadezinha do interior e a forma que acontece deixa realmente o leitor tenso. Só que acontece, na época em que eu li,
esse conto, eu estava no sítio da minha mãe. Então eu comecei a ler de tarde, digamos assim, e terminei já à noitinha. Então eu confesso que eu fiquei com medo, porque eu fiquei imaginando, sabe, acontecendo lá onde eu tava. E é algo bem legal. Assim, na sinopse dá a entender que é algo sobrenatural. Porém, tem um nome em específico para esse tipo de narrativa, do qual eu não consigo me lembrar, infelizmente. E é por isso que eu comparei com Uma Casa no Fundo de um Lago. Se você já leu, você vai entender aí do que eu tô falando. E assim, revendo aqui as minhas anotações, por ser um conto, os acontecimentos, obviamente, foram acontecendo tudo muito rápido, as soluções também, mas não quer dizer que foi uma leitura ruim, muito pelo contrário. Eu queria que fosse um livro realmente de, tipo assim, no mínimo 200 páginas para se aprofundar nos personagens, na narrativa, na ambientação, mas também na história, explicar direitinho como é que acontece. Porque, apesar de ter sido as coisas terem acontecido rápido, os acontecimentos e as soluções, acabou explicando realmente, só que eu não entendi muito bem, mas acho que é mesmo questão de compreensão e tudo mais, não que tenha sido escrito de uma forma mal feita, sabe? Muito pelo contrário. Então eu queria muito que esse conto fosse um livro mesmo para se aprofundar e tudo mais. Então, Se o Medo Tivesse um Som foi um conto que eu li, que eu gostei muito. Eu não lembro quantas estrelas eu dei, lembrando que as classificações das estrelas que eu dou é baseado nos meus critérios, tá? Então, eu sei que tem gente que dá 3 estrelas e é mais pra um livro que não gostou do que pra gostou, mas dentro dos meus critérios, eu dei 3 estrelas pro conto de Se o Medo Tivesse um Som. Acho que justamente por isso, porque como foi um conto, tudo aconteceu muito rapidinho e tudo mais, eu queria ter mais tempo ali, mais páginas para aproveitar mais. E enfim, e pelo que eu me lembre, no conto tem muitos palavrões, né? Então isso foi o que me incomodou um pouquinho, mas isso é questão pessoal mesmo do meu gosto, eu acho. O segundo livro que eu li no mês de janeiro foi O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Ele tá aqui no cantinho, mas eu não vou mostrar porque senão vai ficar refletindo a luz. Então eu vou deixar a capinha passando aqui do lado pra vocês. E vamos lá, porque eu tenho muito o que falar sobre este livro que abalou completamente com o meu psicológico. Falando brevemente da sinopse, O Morro dos Ventos Vivantes vai contar uma história, digamos que um amor proibido entre irmãos adotivos e que também tem vingança. Basicamente, desculpa se eu estiver pronunciando o nome do personagem errado, tá? Mas o Heathcliff, ele é adotado, né, por um homem que já tem ali uma família, tem uma esposa, tem 2 filhos. E o Heathcliff, ele é adotado, no livro fala o que aconteceu, mas eu vou falar bem por cima, tá? Pra eu ter mais tempo pra falar a minha opinião, que eu achei. Então, quando ele chega na casa da família, ele não é muito bem recebido, principalmente pelas crianças, que é a Catherine e o Hindley. Eu não lembro o nome dos personagens. Então a Catherine e o Hindley, que são irmãos, não aceitam muito bem o Heathcliff quando ele chega em casa. Só que quem dá mais atenção e amor para ele é justamente o pai da Catherine e do Hindley, que no caso é o homem que adotou o Heathcliff. E o Hindley não gosta do Heathcliff justamente porque, além dele ser o menino, ele acabaria, digamos que, tomando o lugar dele em questão de herdar a casa caso o pai dele morresse, né? Que no caso o Hindley que começaria a tomar conta de tudo. Então ele se sente ameaçado pelo Heathcliff, ainda mais que o pai dele ama muito a criança. E a Catherine também no começo não gosta muito do Heathcliff, mas com o passar do tempo, dos dias, dos meses, eles vão criando ali uma afinidade e uma espécie de amor obsessivo. E lembrando que eles não são irmãos biológicos de verdade, são irmãos adotivos. Então o Heathcliff ele vai crescendo sempre com essa questão da rejeição.
sabe? Principalmente depois da morte do senhor... Como é o nome dele? Do senhor Earnshaw, eu acho que é assim que se pronuncia, que é o sobrenome da família da Catherine e do Hindley. Então, depois que isso acontece, o Hindley passa a tratar o Heathcliff como um criado da casa. Então, ele já é uma criança difícil de lidar. Então, com as coisas que vai acontecendo, a forma que vão tratando ele, de acordo com que ele vai crescendo, né, ficando adolescente, ficando adulto, ele vai criando um rancor ali dentro do coração. Só que as coisas vão piorando a cada ano que passa e a cada situação que acontece. Então, quando Heathcliff vira um adulto, ele decide se vingar de cada um que maltratou ele, né? Vamos tratar dessa forma. Lembrando também que eu tô falando aqui, comentando com vocês o que eu lembro. Então, eu li em janeiro, já faz um tempo, a minha memória excluiu grande parte da história, os detalhes principalmente. Mas enfim, tudo isso acontece, se firma mais ainda na mente do Heathcliff, nessa vontade de se vingar, depois que o Heathcliff escuta uma conversa da Catherine com uma criada da casa, que ela fala que ama o Heathcliff, mas que jamais se casaria com ele pela forma que ele é mesmo, os dois juntos não dariam muito certo. Então ela nunca se casaria com ele, mas o Heathcliff ele pega a conversa pela metade. Então nesse dia ele decide ir embora, some por anos, e daí anos depois ele volta completamente mudado. Porque antes disso acontecer, ele era muito bruto, era como se fosse um Tarzan da vida, sabe? Então ele não sabia ler, não sabia escrever, ele era muito bruto, não falava direito, não se vestia muito bem, vivia sujo, imundo, nojento, vagabundo. Então quando ele volta, ele já volta um homem, assim, sabe? Muito rico, digamos assim, fala bem, bem limpo também, a questão da higiene de roupas que ele veste também. Então ele volta um homem mudado, em sentido físico, mas no sentido psicológico, ele volta muito pior do que ele foi embora. Então ele está determinado a simplesmente se vingar de cada um. E o amor que ele sente pela Catherine não é aquele amor carinhoso, digamos assim. A relação deles é muito de cão e gato, principalmente a Catherine, que ela tem muito acesso de raiva. E o livro se passa na época de 1800, por aí. Então a Catherine tem as crises dela quando eles brigam, são brigas muito intensas. E o Heathcliff, pra mim, na minha experiência de leitura, é um personagem completamente odiável, detestável. Não tem como você gostar dele nem por um minuto, nem quando ele tem o momento dele de carinho e atenção ali com a Catherine de uma forma ali bem mais afetuosa, enquanto eles não estão brigando. Mas vamos lá, por partes, porque eu tenho muito mesmo o que falar sobre essa leitura que, enfim, calma, é muita coisa. Assim que eu terminei de ler O Morro dos Ventos Vivantes, eu vou confessar pra vocês que eu odiei esse livro com toda a capacidade que eu tinha. Eu senti que eu tinha perdido tempo, que eu poderia ter lido outro livro que muito provavelmente eu teria amado, gostado, favoritado. No momento em que eu terminei, eu pensei, perdi tempo, gastei dinheiro comprando o livro, eu queria rasgar, tacar fogo, rasgar assim, arrastar na parede, eu queria xingar Deus e o mundo. Deus não, porque Deus não tem nada a ver com isso. Eu queria xingar tudo e todos. Eu pensei, pra quê? Quem chegava pra mim, que eu postei no Instagram, o momento ali em que eu tava lendo, né? Então, quem chegava pra mim na DM falando a respeito da leitura, tipo, nossa, eu tenho interesse em ler o livro, o que é que você tá achando? Eu simplesmente falava, não leia, não gaste o seu dinheiro e não perca o seu tempo. Porém, eu não sabia que O Morro dos Ventos Vivantes é uma história que você, enquanto lê, e depois que, assim que termina e depois que você lê, a história vai ganhando forma dentro de você, da sua mente, do seu coração, de um jeito diferente. Então, de cara, tem gente que já ama o livro
E de cara já tem gente que odeia o livro, no caso foi o meu caso. Só que com o passar do tempo eu fui entendendo ali, sabe, a história. E a escrita da autora é tão intensa, tão assim, que te pega de um jeito que é por isso que você odeia tanto, porque foi tão bem escrito que você pega um ódio de verdade dos personagens. Dá pra entender essa questão de que foi tão bem escrito que você odeia a história, de tão bem feita que foi, tão real assim, que eu tenho certeza que se eu visse o Radcliffe na rua, eu tacaria o soco na cara dele, eu arrancaria os dentes daquele homem, assim, olha, eu torturaria ele, porque ele me torturou durante a leitura inteira. É um personagem completamente perturbado da cabeça. Eu vou ler pra vocês a anotação que eu fiz num aplicativo onde eu organizo as minhas leituras. Sobre o Radcliffe, eu escrevi o seguinte: Radcliffe, quando está calado, é um poeta, e quando desaparece, faz um favor para a humanidade, me referindo aos anos que ele passou sumido. Por mais que tenha passado por situações difíceis na infância, não justifica o adulto sem escrúpulos que se tornou. Ah, pelo amor de Deus! Um homem desse viveu unicamente para infernizar a vida alheia. E isso não é ironia. Ele literalmente viveu para se vingar de todos e ver as pessoas infelizes. Era o prazer dele, satisfação ver as pessoas sofrendo. Isso é o que mais dá raiva. E ele fala cada absurdo no livro que você olha assim, meu Deus, por que esse homem está solto? Por que ele não está preso? Por que ele não recebeu pena de morte? De tanto absurdo que ele fala. Enfim, a minha segunda anotação, que foi uma resenha geral que eu fiz pra mim aqui, foi assim: eu sabia que seria um livro intenso e que teria vingança, mas não imaginei que seria tão profundo da forma que foi. Durante a leitura é um mix de sentimentos em relação aos personagens. Tem momentos que dá vontade de jogar o livro contra a parede e pisotear ele inteiro. Sinto que é um livro que você só vai entender o que de fato sentiu com o passar do tempo. Porque inicialmente tudo o que senti foi raiva e pensei, mas que droga de livro, porque todo mundo ama e favorita essa história absurda. Mas acho que é justamente por ela ser absurda que as pessoas gostam tanto. Traz sentimentos reais. Não tem equilíbrio, ou é 8 ou 80. O livro é uma grande fofoca de um cara que é infeliz e por conta disso faz da vida dos outros um inferno. E eu me perguntava muito isso, por que tem pessoas que favoritam esse livro? Essa história não faz sentido, só que faz. Então, por mais que seja um livro completamente bombástico, agora, depois que passou meses, que eu li em janeiro, a gente já está em abril, eu recomendo. Então, se você foi uma das pessoas das quais, enfim, que me mandou mensagem no Instagram e eu te falei pra você não ler, leia. Leia, tá? Nunca diga dessa água não bebereis, pois você bebereis a água. E leia a história, porque eu acho que a leitura traz um mix realmente de sentimento que só lendo pra entender. E eu acho que vai chegar um momento em que eu também vou ser uma das pessoas que favoritam o livro, mas pela escrita da autora, pelos sentimentos que me trouxe, as reflexões da questão de você ser tão infeliz que a sua única felicidade é ver os outros infelizes também. E o final da história é basicamente tipo assim, valeu a pena se vingar de cada um? Infernizar a vida de cada um? Porque no fim da história, dando um spoiler aqui, o Radcliffe não conseguiu o que ele queria. Então ele viveu unicamente por vingança, mas no fim não adiantou de nada. Foi realmente assim uma perca de tempo da parte dele, mas o Morro dos Ventos Vivantes, eu acho que eu vou chegar no tempo que eu vou favoritar, mas eu ainda vou precisar de meses aí pra ir analisando a história. Porém, sempre que eu lembro, me traz assim, digo que um quentinho no coração, de tão intenso que foi, e eu dou o quê? E eu creio que isso é unicamente pela escrita incrível da autora. Basicamente, porque se não fosse, seria um livro sem pé nem cabeça, sabe? Então você lê o mix de sentimentos, é a forma que é escrita também.
porque a história é como se fosse uma fofoca, sabe? Porque a antiga empregada, governanta da casa, é ela quem conta a história, é ela quem narra, e ela fala isso para um visitante, um homem que está hospedado, né, na casa ali que é propriedade do Sr. Radcliffe, que no caso é o protagonista. Então, ela, a governanta, ela conta para esse homem tudo o que aconteceu, porque esse homem, o Sr. Lockwood, ele se interessa, ele fica curioso da relação que o Radcliffe tem com os que moram na casa dele. Eu não vou falar muito porque pode ser um spoiler, né? Mas enfim, que ele mora com a Catherine e tudo mais. Tem também o Harrington, só lendo para vocês entenderem os personagens e conhecerem. Então o Sr. Lockwood, ele fica curioso com a relação que acontece ali, sabe? Por que que eles são como são, no caso os moradores, né? O Radcliffe, a Catherine, o Harrington, enfim. E a governanta, ela acaba... Peraí, deixa eu ver o nome delas. A Nellie, eu acho que é Nellie o nome dela. Ela acaba contando tudo em forma de fofoca, porque ela presenciou tudo, desde a chegada do Radcliffe, quando eles eram criança, até agora na vida adulta, depois de muitos e muitos anos. Então acho que no momento eu vou me abster, seria o que é abster, mas vou parar por aqui, porque senão, nesse vídeo eu só vou falar de Morro dos Ventos Vivantes. Agora vamos falar sobre Doce Lar, da Tilly Cole. Então nesse livro a gente vai conhecer a história da Molly Shakespeare e do Romeu Prince. Eles se conhecem na faculdade e um evento assim acontece, uma situação em que faz com que os dois tenham ali um grande beijo. Então é aí onde as coisas acontecem. Mas vamos por partes. A história se passa assim na época da faculdade. Então ele tem ali os seus 20 e poucos anos, não vou lembrar com detalhes. Então desde que o Romeu viu a Molly, desde a primeira vez, que foi num corredor da faculdade, que sem querer derruba os livros dela e ela xinga, né, a pessoa que derrubou, então chama a atenção. Chama a atenção do Romeu, ainda mais que ela é nerd, e na visão dele, a Molly é uma nerd muito gostosa, em questão de corpo, né? Então já chama a atenção. Só que a vilãzinha da história, que é a Shelley, ela é meio que a prometida, a namorada, noiva e futura esposa do Romeu. Isso devido a assuntos familiares deles, ela acaba tramando uma pra cima da Molly, porque ela vê, a Shelley percebe que o Romeu está de olho na Molly. Ainda mais porque a Molly é assistente da professora que dá aula na faculdade, então ela se apresenta, e aí a Shelley já começa a fazer piadinhas, o Romeu meio que corta ela, né, pede pra ela parar de fazer esses comentários desnecessários contra a Molly, e a Shelley já não gosta. E o Romeu, ele não suporta a Shelley, porém lida com ela por questões familiares. Então a Shelley trama pra cima da Molly, né? Ela tenta ali fazer um esqueminha pra ferrar com a Molly, só que acaba não dando certo, porque o Romeu impede a situação. Então é aí que tem o contato maior deles, que é a cena do beijo que eu comentei, e a partir daí eles vão desenvolvendo uma relação ali de amizade, vai pra namoro, e vão ficando, e vão pra festas e tudo mais. Dando um resumão. Então durante todo o enredo a gente vai vendo essa questão da relação deles, a amizade e da Molly com as amigas dela e do Romeu com os amigos dele. E no caso o Romeu, ele é um jogador de futebol americano, se não estou enganada. Eu acho que é futebol americano, gente, eu não vou lembrar não, viu? Vou te confessar. E tá aqui a capinha, mas tá passando aqui do lado pra vocês. E tem essa relação. A Molly, ela não tem mais família, porque infelizmente ela perdeu os pais e a avó também perdeu cada um de uma forma diferente. E o Romeu, ele tem ali sua família, ele é um rapaz rico, um homem rico, né? E só que a relação com a relação que ele tem com a família não é boa, é completamente conturbada, cheio de problemas, cheio de traumas. O pai coloca muita expectativa no filho e não trata ele bem como um filho, só lendo pra entender, tá? E a Molly vai ajudar o Romeu quanto a isso, e o Romeu vai tentar ali ajudar a Molly com as questões dela, né, dos traumas que ela tem,
a questão de não se sentir capaz, de que não vai ser ninguém na vida, e enfim. Essa é a história, então a gente vai passar por altos e baixos, tá? Já adianto também que tem cena de hot, minha cadeira, que tem cena de hot, tem muita cena de hot, pra mim, que não sou leitora de hot, né? Então do meio pro livro pra frente, digamos que tem uma cena, no mínimo uma cena de hot em cada capítulo, e chega um momento que isso já satura o leitor. Não sei se é pra todo mundo, né, que isso acontece, que dá o mesmo sentimento, mas pra mim eu tava tipo assim, cara, pra que a autora fez isso? Tanta cena de hot. Porque assim, essa questão do sexo tem a ver, eu tô coisando aqui no meu celular, tem a ver com a história do Romeu, o complexo que ele tem por causa do que a família causa nele. Então essa questão do sexo, pra ele, de fazer relações sexuais, ele se sente no poder, ele se, digamos que aumenta a autoestima dele, ele se sente capaz. Então ele é, digamos que não que dependente, isso acho que até feio falar isso. Não que ele seja dependente de relações sexuais, só que ele se sente tão bem em relação a isso, é a única forma, o único meio que ele se sente assim, de que tipo, que ele é bom no que faz, que ele faz isso direto. Então com a Molly, menina, é em todo canto, sabe? Em toda cena. Tão brigando, de repente tem uma cena hot. Tão no momento feliz, cena hot. Tá no momento triste, cena hot. Tem um momento em específico ali de que a Molly tá passando por uma situação bem triste, por conta de algo que ela descobriu, que ela encontrou. Ela tá completamente abalada, chorando muito, chega soluço. E o Romeu, ele, ao invés de dar um apoio ali, né, seja um abraço, simplesmente ficar do lado dela, ou então dar palavras de apoio, de conforto, ele decide dar um conforto pra ela na relação sexual. Então, eu entendo essa questão, a autora explica, o Romeu é mulherengo e adora fazer coisas mais 18, porque ele tem um complexo e quando ele faz isso, ele se sente capaz, é a única coisa que ele sabe que faz bem. Só que chega um momento em que tu fica assim, pra quê, sabe? E tem uma cena, tem um plot na história, eu vou contar, tá? Tem um plot de gravidez. Pra mim não tem problema, porque não é como se o casal estivesse se separando e tem ali um plot da gravidez pra juntar eles de novo, não é isso. Só que tem uma situação em que a Molly passa na gravidez dela que o Romeu é um completo escroto, porque ele não entende pelo que ela tá passando. Ela tava passando num momento muito difícil. Pra mim, eu entendi ali que ela tava realmente depressiva com a situação. E o Romeu, ele tá tão cansado de ver a Molly do jeito que ela tá, que ele simplesmente grita com ela e fica falando, nossa, como que você pode estar cansada? Você só dorme, você não faz nada além de dormir, eu não sei por que você tá cansada, eu sei que você passou por uma situação difícil, mas acorda pra vida. E ele fala assim, eu também passei pela mesma situação que você, tô aqui de pé, então para de agir dessa forma, eu preciso de você, mas você tá aí afogada na sua tristeza, então se levanta pra você poder me levantar, pra você poder me animar. E eu fiquei assim, cara, a situação é horrível que a protagonista passou, e ele é escroto assim, ele começa a xingar, e no livro tem muito xingamento, tá, da parte dele, ele xinga muito, isso é chato também. Peraí, eu tô pescando aqui a cena. Aí ele começa a gritar com ela e tenta beijar ela, só que ela não reage. E ele fala, cadê? Tipo assim, você precisa começar a reagir. Cadê? Começar a lidar com tudo que aconteceu. Só que ele não entende, ainda mais que homem não entende as coisas que acontecem na mente, no coração e no corpo de uma mulher. Um homem jamais vai saber, um homem jamais vai entender. Só que ele nem tenta, sabe? Ele ainda fala, eu também passei pela mesma situação, só que não foi a mesma situação, porque
a gravidez sempre pesa pro lado da mulher, então o homem é incapaz de saber, sabe? Eu não sou mãe, eu nunca passei por isso, mas enfim, a gente que é mulher, a gente sabe, né? A gente sempre sabe. Enfim, então tem umas cenas, umas falas, comportamentos do Romeu que irritam muito. Mas vamos para a parte boa, que é as minhas impressões do que eu achei, tá? Pra mim, a leitura foi ótima. Apesar dos hot, apesar dos conflitos, dos palavrões, das escrotices do protagonista, do personagem masculino, eu gostei porque a escrita da autora, esse foi o único livro que eu li dela, me trouxe uma sensação de como se eu tivesse 15 anos de novo, na época em que a a Bárbara adolescente, ela amava ler fanfic de One Direction, de Justin Bieber e Shawn Mendes. Então me lembrou muito a época que eu lia fanfic, sabe? Então a escrita lembra muito fanfic. A forma que a autora descreve cabelo, roupa, a forma que os personagens se vestem, a forma que os personagens conversam, agem, principalmente as amigas, né? Então é um clichê do clichê do clichê. E segundo as minhas anotações, eu escrevi assim: a Bárbara adolescente estava em surto durante toda a leitura. A temática do livro não se encaixa mais nos dias de hoje, por conta de que é um relacionamento tóxico, sim, de acordo com que as coisas vão acontecendo dentro do relacionamento dos protagonistas. Então, para os dias de hoje, é bem problemático. Mas para a época em que foi lançado, digamos que, né, foi passado um pano ali. E acredito que funcionou para o ano em que foi lançado. Mas ainda assim foi uma experiência muito incrível. Para amantes de fanfic, esse livro é o puro surto. Tem clichê da pobre, nerd e invisível da escola se apaixonando pelo popular mulherengo desejado por todas as garotas. Tem o Você é Minha, que o Romeu trata a Molly desse jeito: você é minha e de mais ninguém, um homem nenhum pode nem olhar pra você. E acontece muito disso, tipo de caras fazerem comentários a respeito da Molly e o Romeu simplesmente cai na briga, tipo no soco mesmo, por conta disso, desse complexo do você é minha, eu sou o seu proprietário, eu sou o seu dono. E ai dos homens se olhar pra você, como se fosse culpa da Molly, né? Enfim. Tem a garota popular insuportável que tenta ferrar com a mocinha, tem a família sendo contra o relacionamento do casal, tem muito hot, é hot no mato, é hot no quarto, é hot no carro, é hot no meio do nada, é hot momento triste, é hot de todo jeito. Esse livro é surto total. Então, se você for ler, tenha em mente que tem muito hot. Assim, eu que li o livro Passando as Cenas, não fez diferença pra mim. Tipo, não é como se a cena do hot ali fosse essencial pra história. Eu passei as cenas do hot, então pra mim não foi problema. No sentido que não fez sentido, sabe? Pelo contrário, foi até melhor evitar as cenas das relações deles. Então, assim, foi um livro que eu gostei, apesar dele ser uma bomba, mas a sensação, a experiência de ler o livro, sabe, foi tão incrível, porque eu relembrei da minha época em que eu era adolescente, em que eu lia muita fanfic. A minha era leitora de fanfic, que eu não saía do Wattpad, que era por onde eu lia, né, o aplicativo. Então, recomendar mesmo pela história, eu não recomendo, mas pela experiência de leitura, sim, tendo em mente que tem relacionamento abusivo, tem questões familiares, tem a questão de gravidez e situações muito difíceis em relação à gravidez, também palavrões, já falei, hot, já falei, e enfim, é isso. Mas a experiência de leitura traz realmente essa sensação de nostalgia, principalmente para quem era leitora ou leitor de fanfic. Então, para docilar, eu dei 2,5 estrelas. Olha só, justamente por isso do relacionamento abusivo, dos palavrões e do hot extremo. Quando eu digo que é muito hot, gente, é porque é muito. Então, assim, o livro tem
umas 300 páginas. Tem 316 páginas. Eu acho que tirando o hot fica, sei lá, uns 250 páginas. Sem os hot. E é isso. Se você quiser ler, tenha em mente, tá? Eu acho que assim, no meu eu leitor atual, no momento que eu estou vivendo, eu acho que livro é realmente uma experiência para cada um. Então, eu falo assim, eu não recomendo, mas só mesmo lendo para você entender se você gosta ou não, para você descobrir, né, no caso, se você gosta ou não, das histórias, tal qual o Morro dos Ventos Vivantes. No Instagram eu falei, não leia, não leia, não leia, e agora eu estou aqui, leia porque vale a pena a experiência. Então, acho que é isso o vídeo de hoje falando sobre as minhas leituras de janeiro de 2024. Então, recapitulando, em janeiro eu li um conto que é Se o Medo Tivesse um Som, que é voltado para o lado policial e de terror. Eu dei 3 estrelas para ele. Li também O Morro dos Ventos Vivantes, que é um romance misturado com vingança, um romance proibido entre irmãos adotivos. E eu dei 3 estrelas pro livro, mas hoje em dia, pensando assim, né, eu acho que eu dou ali 4 estrelas pro livro. E Docilar, que é um romance bem assim na fase inicial da faculdade, eu dei 2 estrelas e meias pelos motivos que eu acabei de falar pra vocês. Então essas foram as minhas leituras de janeiro. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, apesar dos surtos e das minhas opiniões. Então, novamente, apesar do que eu achei, leia, tá? Se você quiser, não tem problema nenhum pra você ter a sua experiência. Vai que você ama um livro que eu odiei, vai que você odeia um livro que eu amei. E leia O Morro dos Ventos Vivantes, porque só lendo pra entender a experiência que é ler esse livro. E é isso que eu tenho pra falar. Então a gente se encontra no próximo vídeo, que provavelmente vai ser falando das minhas leituras de fevereiro, que eu li romance, e eu li muito suspense, e eu li um suspense que assim, acabou com o meu psicológico, porque eu fiquei revoltada com o desfecho da história. Mas isso eu vou contar no vídeo de livros que eu li em fevereiro. Então, muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de dar o like, tá? E curtir, porque daí eu vou entender que você realmente gostou do vídeo. Comenta aqui embaixo quais foram as suas leituras de janeiro, o que você achou de cada um. E se você leu algum livro que eu comentei aqui no vídeo, fala pra mim se você já gostou, se você leu Docilar, o que você achou, do Morro dos Ventos Vivantes também, me conta a tua opinião. E o conto também nacional, que é Se o Medo Tivesse um Som, que eu acho que eu nunca ouvi ninguém falando desse conto. Então é isso, um beijo, muito obrigada pela companhia de vocês. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que eu postar vídeo novo no canal, tá? E é isso, Deus abençoe vocês, um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!